Apenas para lhe localizar, nós estamos fazendo uma série de exposições no Evangelho de Marcos, já tem um bom tempo, e agora, nesse mês de julho, nós estamos expondo o capítulo de número 13 do Evangelho de Marcos. É aquilo que é chamado pelos teólogos de o pequeno Apocalipse, é o sermão escatológico de Jesus. E essa noite eu gostaria de falar com vocês acerca do retorno glorioso do Rei. O retorno do Rei. Para isso, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que tem cuidado de nós. E essa noite o meu desejo é que o Senhor me faça de instrumento para transmitir a sua palavra e que o Senhor possa confrontar-nos com a tua palavra. Que o Senhor possa edificar-nos, que nós possamos ouvir a tua palavra e ser edificados por ela, ser transformados. É nisso que nós cremos. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender de fato o que a tua palavra está dizendo e para que assim o seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Nós iremos fazer a leitura dos versículos de número 24 até o versículo de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, os versículos 24 ao 32. Assim está escrito: Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O retorno do Rei é o que a gente vai ver. Meus queridos, uma das grandes lutas que eu tenho, uma das grandes dificuldades, é muitas vezes ter que lidar com a ansiedade. A ansiedade nas vésperas de algum evento. Como controlá-la, não é mesmo? E eu lembro, quando estava próximo do dia do meu casamento com a Bianca, a ansiedade foi tomando conta e eu comecei a ter febre. E no grande dia eu lembro que a ansiedade era tanta que a garganta foi trancando e eu acabei ficando sem voz. Não sei se isso acontece com você, mas era ansiedade por um grande evento. E por vezes nós ficamos assim, quer seja pela viagem de final de ano, a formatura, quem sabe o casamento, o nascimento de um filho, a final da Libertadores, aquela final, né, que a gente gosta, a gente fica ansioso. Mas existe um grande evento que constantemente tem sido esquecido por nós.
Um grande evento que parece que não nos causa anseio e ele acaba sendo muitas vezes esquecido ou deixado de lado. Porque nós pensamos que quem sabe esse evento possa demorar, nós quase não damos muita bola, não prestamos muita atenção. Mas esse grande evento é o evento mais enfatizado na Escritura. Que evento é esse? É o retorno do rei. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando, ele diz, olha, há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Escritura e 8 vezes mais sobre a sua segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. É sobre isso que a gente vai falar essa noite. Não é um assunto que deve ser esquecido, mas deve ser sempre lembrado, porque está próximo. Ok? Então, apenas para nós contextualizarmos esse texto que nós lemos, devemos lembrar que o capítulo 13 também, Jesus está na terça-feira, e Jesus está tendo um dia bastante atarefado, e saindo do templo, um dos seus discípulos chega até ele e diz, olha mestre, que pedras, que edifício, que construções, né? E Jesus começa a mostrar àquele discípulo, e aos discípulos que ali estão, o que vai acontecer. Ele diz, olha, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. E essa profecia, ela acontece no ano de 70 com Tito, e então, estando Jesus, né, após Jesus responder, falar isso para o seu discípulo, eles estão agora no Monte das Oliveiras, e alguns discípulos se aproximam dele e perguntam, mestre, quando acontecerá essas coisas? Quais sinais serão dados? E então Jesus diz a eles, quais coisas irão acontecer? Quais sinais serão dados que antecedem a sua vinda? Primeiro, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Segunda coisa, é quando vocês ouvirem falar em rumores de guerra, não se assustem, ainda não é o fim. É necessário que essas coisas venham a acontecer. Jesus diz nação contra nação, reino contra reino. Olha, haverá terremotos em vários lugares, haverá fome. E Jesus diz, essas coisas serão o princípio das dores. Mas estejam vocês vigilantes, estejam de sobreaviso, porque não será fácil para os cristãos. Vocês serão entregues aos tribunais, às sinagogas, serão açoitados e muitos irão perecer, irão morrer por causa do Evangelho. Mas o Evangelho, ele deve ser pregado em todas as nações. Mais um sinal. Jesus continua dizendo que pai se levantará contra filho e filho contra pai. E ele diz, olha, vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas ele diz, para tudo isso, perseverança. Perseverem na fé. E o discurso de Jesus parece que não vai melhorando, pois agora nos versículos 14, observe comigo, versículos 14 em diante, Jesus começa a falar de um período de grande sofrimento, de grande tribulação. O Senhor diz que nunca na história houve tão grande tribulação, ao ponto que esses dias serão abreviados por amor aos eleitos, por amor aos escolhidos de Deus. E Jesus ainda diz mais, que nesses últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, irão fazer sinais, irão fazer prodígios, para que, se possível, venham enganar até mesmo os eleitos. Mas note que isso não é possível, pois é o próprio Jesus quem diz que as ovelhas que lhe foram dadas pelo Pai, ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Glória a Deus por isso. Mas esses falsos cristos surgirão, como já tem surgido. A gente vê isso claramente em nossos dias. Tantos enganos religiosos. O apóstolo Paulo afirma que os últimos tempos serão tempos de tamanha apostasia
desvio da fé. Então Jesus os pede cuidado. Olha, eu estou alertando vocês de tudo isso que irá acontecer. Então nós chegamos no versículo 24 e 25, que é o texto dessa noite, que diz, olha, diz que após aquela grande tribulação, naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Marcos, ele está usando um termo do Antigo Testamento. Quando ele fala naqueles dias, ele está se referindo aos últimos dias. Está se referindo próximo ao dia do Senhor, próximo à sua vinda. O que está se desenhando aqui parece ser uma catástrofe mundial, um abalo, e é um prenúncio de uma ação de Deus no mundo. É isso que está acontecendo, é isso que Jesus está falando. Aqui dá para a gente entender que é a prefiguração do julgamento final, depois da vinda de Cristo, haverá o juízo. Adolf Paul, comentando esses versículos, ele diz que Deus encerra as funções dos astros e dá início ao julgamento do mundo. O tempo da ação humana na história passou, é hora do balanço. O firmamento do céu, com os astros fixos nele, que parecia eternamente confiável, natural e protetor, estremece, balança, perde a segurança e não funciona mais. Isso atinge e causa pânico em pessoas que tinham os elementos da criação, o seu Deus. Deus vem julgar. O abalo do mundo traz o juiz. E esse evento, nós estamos vendo aqui, ele vai mexer com o cosmos, com a ordem planetária. O mundo inteiro será abalado com a vinda de Cristo. Esses sinais que a gente está vendo, desde que Jesus começa a falar no capítulo 13, eles irão anunciar o retorno de Cristo. E observe, versículo 26, o que irá acontecer após esses sinais. Versículo 26. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. Lembrem, é Jesus quem está falando. E ele se refere como o Filho do Homem. É um título messiânico. É o cumprimento daquilo que fora profetizado pelos profetas. É o cumprimento de Daniel 7, 13 e 14. Ele virá com grande poder e glória. Malaquias 4 diz que a única claridade que se verá será a dele. Ele é o sol da justiça. Precisamos lembrar que o retorno do Rei, o retorno de Cristo, não será novamente como foi na sua primeira vinda, onde essa vinda foi caracterizada por sofrimento, por humilhação, por cruz. Mas essa segunda vinda será a manifestação da glória de Deus. O grande Rei virá de forma gloriosa. E é interessante que nessa sua vinda, ele enviará os anjos para reunir os quatro cantos, os seus escolhidos, os seus eleitos, aquele que ele comprou com o seu sangue. Ele reunirá povos de todas as tribos, línguas e nações. Jesus falou dos acontecimentos que antecederiam a sua vinda, falou como seria a sua vinda, e agora ele está instruindo os seus discípulos: sejam vigilantes. É isso que a gente vê no versículo 28 e 29, quando Jesus diz a eles: olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora Jesus dá o sinal, fala dos sinais, fala como será a sua vinda, fala que enviará os anjos para reunir o seu povo, e agora ele usa a parábola da figueira como exemplo
de vigilância, que vocês saberão o sinal. Ele está dizendo, aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês saberão então que o verão está próximo. Jesus está dizendo, olha, assim como alguém pode prever a aproximação do verão, por causa das folhas da figueira, onde ela aparece aquele figo precoce, assim também, ao verem esses sinais que eu estou descrevendo, saberão que a minha vinda está próxima. E o versículo 30, ele diz, em verdade vos digo, que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Aqui, nós temos algumas possibilidades de interpretação. Uma diz que Jesus está falando de eventos futuros, e que quando esses eventos ocorrerem, essa geração que estará vivenciando tudo isso, não passará. Ou seja, Jesus está dizendo que quando esses eventos começarem a acontecer, do fim dos tempos, eles se sucederão rapidamente. Vai ser naquela geração. A partir do momento que começarem a dar mais sinais, é então que aquela geração não passará. Outra possibilidade é que Jesus estava se referindo à destruição do templo no ano de 70, em que aquela geração vivenciaria, né? Jesus está falando aos seus discípulos, e sendo assim, essa destruição do templo prefiguraria o juízo final de todos os tempos. Ou pode ser que Jesus estaria indicando que aquela geração começaria a ver os primeiros sinais. William Hendrickson diz que o significado mais provável dessa passagem é o de que esta geração, ou seja, o povo judeu, não deixará de existir até que todas essas coisas que Jesus havia dito se cumprissem. Nós não sabemos ao certo, mas o que nós temos certeza é que Jesus não mente, não se engana. Tudo que foi falado a seu respeito se cumpriu, está sendo cumprido e se cumprirá. E ele declara no versículo 31, olhe comigo, céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Olhem que declaração maravilhosa de Jesus. Ele não está falando que os céus e terra serão aniquilados, não é isso. Porque nós sabemos que ele está reconciliando consigo todas as coisas. Haverá um novo céu, nova terra, mas não será, não acreditamos no aniquilacionismo. E olhem, mais uma vez o que William Hendrickson diz, o que Jesus ensina aqui é que o universo físico ao redor, acima e abaixo de nós, como agora vemos, incluindo montanhas, os vales, os rios, etc., não é tão firme e forte como aparenta ser. Na verdade, é muito instável. No entanto, as palavras de Jesus continuarão sempre firmes, provando a sua estabilidade e valor eterno. As suas palavras permanecem para sempre. Enquanto que todas as coisas não são eternas, a palavra de Deus é eterna. E no versículo 32, Jesus parece novamente retornar ao início da conversa. Ele retorna à pergunta que foi feita a ele pelos seus discípulos. A pergunta do versículo 4, que era, dize-nos quando essas coisas acontecerão. E o versículo 32, Jesus diz, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Jesus estava reconhecendo que nem ele mesmo, nem ele sabia o momento exato do seu retorno. E essa confissão é apenas em relação à sua natureza humana. Que nós devemos lembrar, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é onisciente. Os acontecimentos que precedem o retorno de Cristo já foi descrito por ele. Mas por outro lado,
o momento exato de quando será essa grande vinda, esse grande retorno do rei, não foi indicado. Por isso, estejam de sobreaviso, vigiem, orem. Mas isso a gente verá no próximo domingo. Não é mesmo? Então, o que o texto nos ensina, o que nós aprendemos com esse texto, gostaria de destacar algumas coisas, alguns ensinamentos que nós podemos extrair do texto. Primeiro, o retorno glorioso do Rei. Cristo inaugurou o seu reino em sua primeira vinda, mas ele virá novamente para consumar esse reino. Sinais ocorrerão, já estão ocorrendo, como nós vimos nas outras semanas, terremotos, apostasia, falsos profetas, falsos cristãos promovendo um falso evangelho, tentando enganar a muitos. Basta a gente olhar como o evangelicalismo tem se tornado místico, cheio de misticismos, acrescentando coisas à palavra de Deus. Parece que Cristo já não é suficiente, é sempre necessário algo mais. A gente vê isso. A gente tem acompanhado constantemente cada coisa que a gente chega a duvidar se é verdade. O amor de muitos se esfriando, guerras. Somente no último século, os números são espantosos. No único século houve mais morte de cristãos do que todos os outros séculos juntos. Eu não quero jogar um balde de água fria em você. Eu não quero ser pessimista, mas as coisas não vão melhorar. Essa é a má notícia que eu tenho para você essa noite. É a grande tribulação. É a manifestação do anticristo. São inúmeras coisas, é economia, pandemia, parece que é tudo indo por ladeira abaixo. Mas a nossa única esperança é a vinda do Rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Se a sua esperança está em qualquer outra coisa, depois a gente vê tudo isso, eu espero que você desista de pôr a sua esperança em coisas que são tão passageiras, que não são eternas. As Escrituras falam do seu retorno, os sinais que estão sendo vistos apontam para o seu retorno. A vinda de Cristo é certa, está por acontecer, Ele voltará. E esse retorno será glorioso. Observe, versículo 26. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória. O retorno glorioso do Rei será visível e glorioso. Apocalipse 1:7, João diz que todo olho verá. Não será um evento secreto, mas será visto por todo mundo. O Novo Testamento não nos dá margem para crermos que a vinda de Cristo se dará em duas etapas, mas será um evento único, que todo olho verá. Talvez você esteja se perguntando, mas eu aprendi diferente. Mas observe o texto, ele diz que todo olho verá. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens. Mas nós muitas vezes estamos acostumados com séries, com filmes, deixados para trás. Mas o que a Escritura diz é diferente. Todo olho verá. Será uma vinda gloriosa. E nós aguardamos por esse retorno. A segunda vinda de Cristo será, novamente, como eu disse, diferente da primeira. Berkoff diz: Cristo não voltará no corpo da sua humilhação, mas num corpo glorificado e com vestes reais. Ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
triunfante sobre todas as forças do mal, havendo posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Que maravilha! O retorno do rei também será repentino e inesperado. Versículo 32, Jesus diz: contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Talvez você esteja se perguntando: tá, mas eu acabei de dizer que todo olho verá, e agora eu estou dizendo que essa vinda será repentina e inesperada. Será que tem uma contradição aqui? Não. O que o texto está dizendo é que ninguém pode decifrar esse dia. Ninguém pode marcar data. Infelizmente, muitos têm marcado datas e têm falhado terrivelmente. Porque o retorno de Cristo pertence somente e soberanamente ao Deus Pai. Pertence somente a Ele. E será inesperada porque os homens estarão voltados somente aos seus próprios interesses. Eles vão continuar vivendo sem se preocupar com o que de fato importa. Viver sem tempo para essas coisas, afinal, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, me formar, ter uma boa profissão, casar, ter filhos. Depois eu penso em tudo isso. E note que são coisas maravilhosas e são abençoadas por Deus, não há nada de errado nisso. Mas a questão é, o grande dia vai chegar. E eu te pergunto, será que haverá uma boa desculpa em nós que possa convencer o Criador do universo de que nós não tivemos tempo? Eu acredito que não. Prepare-se, pois muito em breve o Rei estará voltando. Segundo ponto que eu gostaria de passar para vocês é: as tribulações terão fim. Versículo 27. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Neste momento, Jesus está falando, após a grande tribulação, o mundo está em caos, haverá tamanha tribulação, dor, sofrimento, angústia. E Jesus afirma que os seus discípulos precisam passar por muitas tribulações, suportar perseguições, mas a vida deve consistir de perseverança. É o próprio Jesus quem diz que essas tribulações terão fim. E esses dias serão abreviados por causa do amor que Deus tem pelos seus escolhidos. Aqui nós estamos vendo que todo o povo de Deus será reunido. Povos de todas as tribos, línguas e nações estarão juntos na Assembleia dos Santos. Que alegria! E eu lhe pergunto, você estará nesse dia? Talvez a sua resposta seja sim. Eu estarei lá porque eu sou um bom cidadão, eu faço sempre o correto, eu ajudo o próximo. Mas pode ser que você diga exatamente o contrário, que não consegue fazer o que é certo. Se você pensa dessas duas maneiras, o que eu tenho para te dizer é que você está confiando em você mesmo para a sua salvação. E o que eu tenho para te dizer essa noite é que no céu não haverá ninguém que tenha sido salvo pelo que fez, pelas obras que praticou. Mas a única maneira, e não há outro modo de ser salvo, a não ser pelos méritos de Cristo, a não ser pela cruz de Cristo, onde Ele derramou o seu sangue, nos comprou com o seu precioso sangue, a fim de reconciliar o homem novamente com o Criador e também de perdoar os nossos pecados. A dívida que estava sobre nós foi paga. Agora nós não nos gloriamos mais das nossas obras. As Escrituras dizem que todas as nossas boas obras, quando nós pensamos em boas obras, elas são comparadas como trapos de imundícia. Que boas obras
nós teremos para nos vangloriar diante do Criador, senão pela obra de Cristo. É Cristo que nos faz caminhar para um futuro glorioso, onde nós estaremos juntos, reunidos com o grande Rei. Deus escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer, de forma incondicional. Aqueles que não são dignos. Como o apóstolo Paulo fala, olha, eu sou o pior dos pecadores, mas a graça do Senhor me alcançou. Se você se sente como o apóstolo Paulo, saiba que a graça de Deus também pode te alcançar. Amém? Terceira coisa que nós vemos nesse texto, versículo 31, Ele não mente. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. O que nós devemos lembrar é que a história não está desassistida, não está sem ninguém no controle, mas está sob a direção de Deus. E ao final de tudo isso, os propósitos eternos de Deus serão alcançados. As palavras dele não passarão, portanto, nós cremos na certeza de sua segunda vinda. Que eu e você vivamos de acordo com a vontade de Deus, para a glória do Rei. Devemos lembrar que nós somos peregrinos nessa terra, chamados a caminhar em direção ao nosso destino, em arrependimento diário, constante do pecado que há em nós. E para isso Jesus diz, sejam vigilantes, orem, pois a vinda é certa. Por fim, eu encerro dizendo que o retorno do Rei é a nossa única esperança. Em dias tão difíceis de serem vividos, né? Pandemia, desemprego, economia, uma época de desesperança. Mas ao olharmos tudo isso, devemos lembrar que a esperança cristã, ela não está fundamentada no humanismo, ela não está fundamentada em ideologias, não está fundamentada na política, mas está fundamentada no retorno do Rei. Que a gente possa se alegrar em meio a tantas essas coisas e lembrar que tudo isso passará, mas que a palavra do Senhor jamais irá passar. Que possamos juntos lembrarmos e cantarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O retorno de Cristo é glorioso. A nossa ânsia por esse momento deve ser presente em nossas vidas. Que você reflita nisso. Que você pense que aquele carpinteiro que veio de forma humilde, que se entregou numa cruz, agora ele virá de maneira gloriosa. Ele é o Filho de Deus. Para os salvos haverá alegria, mas para aquele que não entregou totalmente a Cristo, para aquele que tem rejeitado esse chamado do Evangelho, ainda não teve seu coração quebrantado, é aquele que negará Cristo até o fim. Malaquias diz que será trevas. Como você está esperando pelo Rei? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor se fez homem, um homem perfeito, que passou humilhação, sofrimento, padeceu e se entregou naquela cruz. Mas o Senhor ressuscitou. E desde os profetas nós vemos em toda a Escritura que o Senhor irá voltar, reunir o seu povo
julgar vivos e mortos. A sua vinda é o que nós aguardamos. Sabemos que o sofrimento presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. E nós o aguardamos. Não deixe, Senhor, que nós venhamos a desviar o nosso foco para os problemas, para as situações que têm ocorrido, mas que nós possamos prosseguir para o alvo que é o Senhor, até o Senhor vir nos buscar. É o que te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.